Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 24 de Shevat, 5.784, a contar da criação. É dia 3 de fevereiro de 2024, a era comum. À tarde com a Torá, no sagrado dia do Shabat, o sétimo dia da semana. E, portanto, no sétimo dia da semana nós temos a conclusão da Parashá da semana. E a nossa Parashá da semana é Yitro, que é o nome do sogro de Moshe, né? O ex-grande feiticeiro, um grande sacerdote idólatra e um grande orientador, desde pessoas mais simples até as pessoas mais sofisticadas da sua sociedade em Midian e das cidades circunvizinhas. Ele era realmente aquele que, através da idolatria e da feitiçaria, sabia muito bem enganar as pessoas, né? Não levando-as ao verdadeiro Deus e à verdadeira palavra que liberta todo ser humano para ser livre e feliz, né? Então nós temos aí, né, a conclusão hoje da Parashá Yitro. E vamos ficar focados principalmente cerca das questões que estão com referência aos 10 mandamentos, né? Então, dentro dessa questão, nós vamos aí ter as nossas reflexões com a questão dos 10 mandamentos, né? Assim conhecido de forma popular. E vamos ver aí, né, no original hebraico, como é chamado realmente os ditos de Hashem, ok? No próximo fim de semana, né, a partir do domingo, dia 11 de fevereiro, no domingo, segunda e terça, 11, 12 e 13 de fevereiro, estará acontecendo o 8º Seminário Bnei Noach, o maior evento Bnei Noach, né, que há na presença das nações, né? Então nós estaremos reunidos ali com a liderança do Rav Yaakov Geranstadit para o 8º seminário. Então, a programação que nós teremos ali, a partir do domingo que vem, né, dia 11 de fevereiro, então teremos o início das atividades às 8 horas e 30 minutos, que é o café da manhã. Às 9 horas e 15 minutos teremos o Shacharit, a oração matinal, a oração da manhã. Às 9h45 teremos a dinâmica em grupo. Às 10h15 nós teremos a primeira palestra com o rabino israelense, Rabino Tuvia Litzman, né? Ele falará sobre a prosperidade financeira judaica. Como o mundo de cabeça para baixo, será que estamos realmente próximos da redenção? Os judeus, durante os séculos, sofreram vários exílios e chegaram em terras desconhecidas, desprovidos de recursos físicos, idioma e cultura local. De alguma forma, elas se recompuseram, né? Não somente do nada, mas às vezes das cinzas, né? Ressurgiram das cinzas e construíram impérios. Qual o fator mais importante nessa trajetória de sucesso? É baseado nisso que o rabino Tuvia Litzman, né, que vem de Israel para fazer essas palestras para os Bnei Noach nesses dias 11, 12 e 13, a primeira delas está dentro dessa questão, a prosperidade financeira judaica. Em seguida, às 11 horas e 30 minutos, nós teremos o nosso rabino Yaakov Geranstadit, né, o nosso líder no Brasil e algumas comunidades internacionais, o qual estará falando sobre Mashiach e redenção. Às 12 horas e 45 minutos é a previsão da foto oficial do 8º seminário, né, que será a foto capa, né, da divulgação dos eventos do 8º seminário. Às 13 horas teremos o almoço, às 13 horas e 30 minutos, né, sob o comando do emissário Valmir Sarmento, a banda Bnei Noach estará ali trazendo alguns louvores, né, para Hashem em adoração e gratificação. Logo em seguida teremos o depoimento do
Benei Noar Luciano Picon, que estará falando sobre a sua trajetória até chegar ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Depois, às 14h30, nós teremos o professor Daniel Ozovic, né? Ele é conhecedor, professor de geopolítica de Israel e do Oriente Médio, o problema Palestina e Hamas. Então será a sua palestra às 14h30, né? Às 16h15 teremos um coffee break, e às 16h45 o Rabino Dor Leon, ele estará falando sobre o tema Jesus realmente existiu? Então ele estará falando sobre isso. E às 18 horas uma pausa para que as pessoas possam conhecer realmente os estantes, né? Onde estarão ali diversas repartições oferecendo aos presentes, né? Desde própolis, mel, roupas, camisetas, livros e coisas semelhantes a estas, né? Estarão ali, né? Cada estante, né? Estará trazendo ali as diversidades de artigos e negócios para os Benei Noar. Às 19 horas teremos um jantar e logo em seguida vídeos especiais que estarão relatando, né, as comunidades Benei Noar no Brasil e fora do Brasil, para estarmos ali assistindo vídeos especiais. Ao mesmo tempo, logo em seguida, obviamente, teremos um stand-up com o Rabino Michel Tabassinik, né, o engenheiro que virou barba, né, o engenheiro que ele era e virou barba, significa ele deixou a barba crescer e virou rabino, né? Então ele vai falar sobre essa trajetória aí, né? E para encerrar, a banda Benei Noar, né, com louvores, músicas, danças, né, estaremos aí encerrando a atividade do domingo, né? Na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, né, o café da manhã, a oração matinal de praxe. Às 10h15, o nosso líder, o Rabino Yaakov Gerenstadt, estará falando sobre as leis Benei Noar, né, as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noar. Às 11h30, novamente, o rabino que vem de Israel, o Rabino Tuvia Litzman, ele estará falando baseado em Jó, capítulo 5, verso 7, que diz: o homem foi criado para o trabalho, né? Então, essa palestra vai falar sobre a questão o homem e o trabalho. Às 13 horas, almoço, né, juntamente com o Valmir Sarmento, mais músicas da banda Benei Noar. Às 13h45, teremos o depoimento do emissário Valdemar Abraão, lá de Baipendi, Minas Gerais, né? Vai dar o seu testemunho, o seu depoimento. Às 14h30, o Rabino Dor Leon falará sobre sucesso, empreendimento e prosperidade. Teremos um coffee break em seguida. E às 16h30, mais uma palestra com o Rabino Sani. Às 18 horas, né, teremos aí um momento de confraternização e um momento para que os Benei Noar vão até a feira do livro e produtos judaicos, que ali estarão, né, para vários temas e produtos diferenciados, em que teremos acesso ali na feira. Às 19 horas da segunda-feira ainda, teremos um jantar especial, que é titulado como Noite Israelense, comidas típicas, né, de Israel. E toda a alimentação no 8º Seminário Benei Noar, toda a alimentação que vai ser fornecida ali, são todas elas kosher, né? Alimentação realmente puras, que todo judeu pode comer, e obviamente todo Benei Noar aproveita, deixa e come comida kosher. Logo em seguida ao jantar teremos o depoimento do emissário Naldo Silva Barbosa, né, que é a liderança lá no Maranhão, e ele está lá fazendo o seu depoimento, né? Depois teremos um vídeo. Você sabe o que é um Ben Noar,
né? E o nosso Rav estará ali fazendo esse depoimento ali, trazendo vídeos sobre esse sentido. Para encerrar a noite, nós teremos aí a banda Benei Noach com muita alegria, louvores, danças, né? Para encerrar a segunda-feira. E na terça-feira teremos aí o café e as preces da manhã, o Shacharit, e às 10 horas, novamente o Rabino Tuvia Litzman, ele estará falando sobre aspiração, né, espiritual. Às 11 horas e 15 minutos, o microfone todo seu será liberado para aqueles que quiserem fazer ali um depoimento, um testemunho sobre o movimento Benei Noach. Às 13 horas, o almoço, e já em seguida se faz o encerramento de todas as atividades para que todas as caravanas e todos os Benei Noach retornem aos seus lugares de origem, né, com as baterias recarregadas para fazer realmente as nossas atividades, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então essas são as atividades que nós teremos, né, no 8º seminário Benei Noach, ok? Vamos mandar o nosso shalom, shalom aí, né, para as seguintes pessoas, né? O Simoniel Delmiro, de Monte Alto, São Paulo. A Tereza Jacinto Ribeirão Preto, São Paulo. O Gilmar Martinez, o nosso grande irmão aqui de Pirajuí, né? Também o nosso abraço a ele e toda a família. Ladário Silva, de Itaúna, Minas Gerais. Silva Rosiene, de Itacoatiara, Amazonas. Alessandro Silva, da cidade de Santa Fé do Sul, São Paulo. James Scott, de Sucesso, Ceará. Carlos André Moreira, Campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. O primeiro visitante internacional, Sebastião, e a sua esposa Tânia Oliveira, da cidade de Tamarack, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Anete Lima, de Jaboatão, dos Guararapes, em Pernambuco. A Ana Eustáquio, Manaus, Amazonas. Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro. Xiang San, né? O nosso amado aqui de Lins, a nossa região de Bauru, ele e toda a família. Mateura de Menezes, São Paulo, capital. Manuelita Santos Lemos, de Ubaitaba, né, Bahia. O segundo visitante internacional é o Ralph Shaikh, da cidade de Sukur, Sindh, no Paquistão, né? Então lá no Paquistão estão também assistindo à tarde com a Torá. De Jaci Xavier, aqui de Pirajuí, a nossa região de Bauru. Carla Gomes, de Santo André, Grande São Paulo. Carla de Costa, Barra Velha, Espírito Santo. Valdecir Lazarete, Ampere, Paraná. Roseli Carvalho, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Romilda Rangel, Minas Gerais. Eudete Swinden, de Curitiba, Paraná. Emirton de Araújo Carvalho, Brasília, Distrito Federal. O nosso terceiro visitante é a Adriane Halushi Pompan, que é da cidade de Pompano Beach, lá na Flórida também, nos Estados Unidos. Jonatas Noronha Jojo, São Paulo, capital. Rose Costa de Santos, também São Paulo. E o Valderlei Gomes de Melo, né? São os nossos amados que estamos aí enviando, estamos enviando um Shabbat Shalom a cada um e aos seus familiares nesse dia precioso aqui, né? Temos aí também, né, a Áurea Lisboa e o seu marido Ivan, lá de Belém do Pará. A Maria Isabel Gouveia, Lucélia, interior de São Paulo. O Alessandro Silva, acabamos de falar aqui na saudação. O Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, que estão aí conosco aí também até o momento aí, ok? O encerramento da nossa Paraxá da semana, e hoje nós estamos no capítulo 19, verso 20, e vamos até o capítulo 20, verso 23, que é a nossa reflexão aqui.
nós vamos focar principalmente dentro do aspecto, né, dos 10 mandamentos, que é a questão central, né, realmente da nossa paraxá, né? Então, segundo os ensinamentos racídicos, né, nós temos aí a seguinte questão: a diversidade dentro dos 10 mandamentos. Então, os nossos mestres assim falam: à primeira vista, os 10 mandamentos consistem de tipos muito constantes de mitzvot. Os primeiros mandamentos, né, ou seja, os 2 principais primeiros mandamentos, eu sou Deus, seu Deus, e a proibição de adorar ídolos, se referem aos assuntos espirituais relacionados à unidade de Deus. Os outros mandamentos, porém, consistem em instruções tão simples como: não cometas assassinato, homicídio, e não sequestre, que está dentro de não sequestrar, está dentro de não roubar, que são preceitos básicos da decência humana, né? Tem o não adulterar, não cobiçar e companhia limitada. Deus juntou essas 2 categorias contrastantes de mandamentos, né, dos 10 mandamentos, para indicar que a outorga da Torá, Matan HaTorá, a outorga da Torá, realizou uma união do que é espiritualmente acima com o que é e está fisicamente embaixo, ou seja, céu e terra, né? Então Deus fez com que através do Sinai, na outorga da Torá, Matan HaTorá, né, houvesse exatamente essa questão, céu e terra. O céu desceu à terra, por assim dizer, numa linguagem humana, para podermos compreender. Compreender o quê? Que Deus, através do Monte Sinai, certo? Com a sua Shekhinah, a sua presença divina, ele trouxe equilíbrio, céu e terra. Então o céu veio para a terra e a terra elevou-se ao nível do Monte Sinai para trazer equilíbrio espiritual e físico. Trazer equilíbrio. É nesse sentido que os ensinamentos racídicos trazem para nós. Então, dessa forma, realmente, os 10 mandamentos, que literalmente se fala no hebraico, Haseret Hadibrot, que significa as 10 falas ou os 10 ditos, né? Referindo-se aos 10 ditos de Hashem. Os 10 mandamentos ficou de forma popular conhecida entre as nações, os povos, né? Ficou a forma mais simples e popular, os 10 mandamentos. Mas literalmente é Aseret Hadibrot, que significa 10 falas ou 10 ditos, né? Então, Deus juntou estas 2 categorias contrastantes de mandamentos para indicar que a outorga da Torá realizou a união do que é espiritualmente acima com o que é fisicamente abaixo, ou seja, trazendo o céu para a terra e a terra se elevando e trazendo equilíbrio. Então, antes de Matan HaTorá, da outorga da Torá, o espiritual e o material eram 2 mundos separados. O espiritual acima e elevadíssimo, e o físico, o terreno, nos níveis mais baixos. Então a distância era muito grande. Mas com o Matan HaTorá, a entrega da Torá, a outorga da Torá, então o céu, por assim dizer, numa linguagem humana para entendermos, Deus trouxe o céu e a terra se elevou no Monte Sinai para trazer equilíbrio, harmonia. Dessa forma, a Torá foi dada e Deus anunciou esse decreto, outorgando aos judeus a habilidade de unir terra com o céu, através da execução dos seus mandamentos. Então, o que nós temos? A outorga da Torá, Matan HaTorá, a união de 2 mundos, o espiritual e o físico. Ao mesmo tempo, nós temos a questão da união entre a nossa alma e o nosso corpo físico. A nossa alma representa o espiritual, o nosso corpo físico representa o material.
Então, dessa forma, Deus estava mostrando, através da outorga da Torá, que nós temos condições de termos a harmonia entre o nosso espiritual e o nosso físico. Através do quê? Através da união, realmente, dos 10 mandamentos, dos 10 ditos, as 10 falas, a Serit Hadibrot. Desta forma, na realidade, a Torá traz para nós a união e a unidade de Deus para com este mundo e para com o ser humano. Então, através do Sinai, de Matan HaTorá, então tornou-se possível a união entre Deus e o ser humano de forma tangível, de forma real, de forma verdadeira. Basta a nossa busca para isso. Por isso que o Matan Torá não foi o que os reinos superiores espirituais engolfaram e subjugaram a nossa existência material. Pelo contrário, o mundo físico, com ele, envolveu o espiritual. Ou seja, o nosso mundo físico, como ele envolveu-se com o espiritual. Então isso daí cai por terra o quê? Aquilo que certas pessoas dizem. Eu vou me corrigir primeiro e depois eu venho somar com vocês no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, esse mundo pagão profano, nos seus níveis mais baixos, foi da vontade de Deus através da entrega da Torá, Matan Torá, que realmente não o espiritual viesse no sentido subjugar este mundo físico e fazer que fosse escravo. Não. Com a outorga da Torá, Deus trouxe realmente a sua santidade para este mundo físico. E mostrou que é possível céu e terra estarem em equilíbrio. O ser humano com Deus estar em equilíbrio. Por isso, a Torá, ela traz para nós a união e a unidade com Deus. Basta você querer, basta você buscar e, obviamente, estar no lugar certo para conhecer e fazer realmente o desenvolvimento dentro dos aspectos da palavra divina, a Torá. Nesse sentido, os patriarcas que viveram antes da revelação do Sinai cumpriram muitas mitzvot com objetivos materiais, mas eles não tinham consigo a habilidade de instilar santidade na matéria. O principal objetivo do cumprimento das mitzvot pelos patriarcas era causar uma revelação espiritual. A meta, porém, não era mudar o objeto espiritual. Por isso havia menos preocupação sobre o modo preciso com que uma mitzvah era executada. Contudo, as mitzvot, os mandamentos que nós executamos agora, depois da outorga da Torá, depois do Monte Sinai, agora têm o poder de revelar santidade, até mesmo no objeto material, de forma que a substância física adquira santidade. Assim, os detalhes precisos e as exigências exatas são necessárias para assegurar que esta meta seja alcançada. Ou seja, como que nós trazemos santidade para este mundo físico? Como que nós trazemos santidade para os objetos materiais que aí existem? Techuvá, Tefilá, estudo da Torá e seus mandamentos, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações e a de Tzedakah. Através disso, nós trazemos santidade para todas as questões físicas e materiais que envolvem a nós e tudo aquilo que está no mundo existente aí fora. É trazer o céu para a terra. É trazer cada vez mais a presença divina, a luz divina, dissipando as trevas, fazendo com que a luz venha, brilhe, as trevas se dissipam, e assim você e eu vamos trazendo santidade para este mundo físico
e santidade para todas as questões materiais e físicas que nós temos aí. Santificando o nosso trabalho, santificando o nosso salário, reconhecendo que não é o nosso salário que nos dá sustento, quem nos dá sustento é Deus. E o salário é um meio que Ele nos concede isso. Então é santificar o nosso salário, fazendo com que através do salário, dos bens que possuímos e coisas semelhantes, nós façamos de sedacá. Tiramos as ofertas, dízimos, doações, atos de bondade, caridade e justiça. Nós estamos santificando. Nós estamos trazendo santidade no nosso trabalho, do nosso salário. Nós vamos santificando a nossa família, o nosso lar. Nós vamos santificando os nossos alimentos, porque sobre eles nós rogamos preces e bênçãos sobre os alimentos. Depois da alimentação, fazemos preces de agradecimento. Estamos santificando o nosso mundo. Estamos santificando os bens materiais. Estamos santificando os produtos da terra. E assim sucessivamente. Através, ou depois, melhor dizendo, depois de Matan Torá, a outorga da Torá, isso tornou-se possível literalmente. Unir céu e terra e trazer união, equilíbrio, unidade, harmonia. Então, por isso, a outorga da Torá, ela lembra-nos todas estas questões. A outorga da Torá nos traz a união de dois mundos, o espiritual e o físico, a alma e o corpo, e a Torá, ela é a união e a unidade com Deus. Através da Torá, nos dá as condições de termos união e unidade com Deus. E você não pode abrir mão disso. Por isso que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela precisa ser focado em estratégia, planejamento. De que forma, que sentido? Que você coloque Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Um exemplo. Logo ao pôr do sol de hoje, nós estaremos entrando no primeiro dia da semana. Então, nós fazemos as nossas preces depois do Shema, a bênção do dia, e falamos, este é o primeiro dia para o Shabat, onde os levitas cantavam no templo, e aquele salmo específico do dia era o salmo que os Kohanim cantavam no templo de acordo com o dia da semana. Por que o primeiro dia para o Shabat? Porque você precisa se planejar para o próximo Shabat. Nesse exemplo que nós queremos mostrar aqui, de acordo com os ensinamentos racídicos, é que você precisa colocar Deus em primeiro lugar e a obra de Deus em primeiro lugar juntamente com Ele. Então você vai se preparar para o próximo Shabat. Você não vai programar uma festa para a próxima sexta-feira. Você não vai programar um passeio para a próxima sexta-feira. Você vai se programar para estar na reunião, na sua comunidade Beneinor ou na sua sinagoga Beneinor. E devido a condições geográficas, por assim dizer, você vai se organizar para estar reunido de forma virtual, onde está havendo exatamente a celebração do Shabat. Então, quando as pessoas colocam qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa mais importante do que o Shabat, está violando os 10 mandamentos, porque estará fazendo idolatria. Estará colocando pessoas ou situações ou programas acima de Deus e da sua vontade. Você estará praticando idolatria. Sexta-feira que vem à noite eu não vou na reunião. Eu tenho um casamento para ir, eu tenho um aniversário para ir. Eu vou receber hóspede, eu vou receber parente, eu vou receber não sei quem, não sei quem, não sei quem lá. Então arruma um monte de piolhos. E isso não é bom, porque você anula a santidade do Shabat.
Você anula esta santidade da outorga da Torá. Você comete idolatria. Então, todo o nosso planejamento, ele tem que ser em cima de Deus em primeiro lugar e na mesma dimensão aquilo que é da vontade dele. Então, o Shabat é algo muito sagrado. Para os judeus, eles guardam o Shabat com as 39 leis proibitivas, o que não fazer no Shabat. Para o Benei Noach, honrar o Shabat, a santidade do Shabat, a celebração do Shabat, os louvores, a adoração, as preces, o Kiddush, é tudo para realmente confirmar que o que Deus fez foi muito, muito bom. Trouxe o céu para a terra para trazer união e unidade entre o celestial, o espiritual, o mundo físico, o mundo material. E nós estamos nesse equilíbrio. Então é isso que traz para nós essa diversidade dentro do Haseret Hadibrot, as 10 palavras, os 10 ditos do Eterno. E nós precisamos honrar isso daí. Entendeu? Então nós precisamos honrar. Então por isso que nós temos no nosso Sidur, quando nós findamos ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós entramos no primeiro dia da semana. Então nas preces de amanhã de manhã, depois do Shema, nós temos lá a bênção do primeiro dia da semana. E nós iniciamos antes do cântico do primeiro dia da semana, nós colocamos: hoje é o primeiro dia para o Shabat, onde os levitas cantavam no templo. Aí vem o salmo específico do dia. E nós fazemos isso até o dia 6, que é a sexta-feira. Quando chegamos no pôr do sol da sexta e vamos até o pôr do sol do sábado, o sagrado dia do Shabat, depois do Shema, nós temos o cântico especial do Shabat, que é o Salmo 92. O cântico especial para o dia do Shabat. Então, esse é um exemplo daquilo que nós precisamos ter diante de nós. A outorga da Torá, nós tivemos aí as 10 falas ou os 10 ditos de Hashem, sendo que esses são 10 princípios que incluem toda a Torá. Entre eles estão os 613 preceitos e as 7 leis de Noach. As próprias letras de Haseret Hadibrot, demonstram esse fato. Os 10 mandamentos são escritos com 620 letras hebraicas, significando que no Sinai, Deus deu os 10 mandamentos que abrangem 613 mandamentos específicos para o povo judeu e 7 leis de Noach, as 7 leis de Noach para todas as nações. Por isso que Haseret Hadibrot, no hebraico, os chamados 10 ditos ou as 10 palavras de Hashem, foram escritas com 620 letras hebraicas, correspondendo exatamente isto: 613 mandamentos para os judeus, específico, e as 7 leis de Noach para as nações. Nesse sentido, nós temos aí 613. Você somando os números, 6 mais 1 mais 3, 6 mais 1, 7 mais 3, 10. Então nós temos Haseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 falas de Hashem. Nelas estão incluídas os 613 mandamentos para os judeus e as 7 leis para todas as nações. Então, por isso, de forma simples, primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou da terra do Egito, da casa da servidão. Segundo mandamento: não terás outros deuses diante de minha presença. Não farás para ti imagem esculpida, nem nada semelhante ao que há nos céus acima, ou na terra embaixo, ou na água debaixo da terra.
não te prostrarás diante deles, nem os servirás. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. Mas mostrarei bondade para centenas de gerações àqueles que me amarem e cumprirem meus mandamentos. Não jurarás, 3º mandamento, não jurarás pelo nome do Senhor teu Deus em juramento vão ou falso, pois Deus não absolverá ninguém que use o seu nome em vão. 4º mandamento, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo, pois 6 dias deverás trabalhar e cumprir todas as tuas tarefas, mas o 7º dia é Shabat de teu Deus, não deves fazer nenhum trabalho, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, e o peregrino que estiver dentro de teus portões, pois em 6 dias Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles está, e ele descansou no 7º dia, por isso abençoou o dia de Shabat e o santificou. Para os judeus, guardar; para os não-judeus, honrar, celebrar. 5º mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a terra. 6º mandamento, não assassinarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e seu servo, e sua serva, seu boi, e tudo que seja teu. Tudo que seja do teu próximo, não cobiçarás. Certo? Então nós temos aí 620 letras, 613 mandamentos para os judeus, 7 mandamentos para os não-judeus, conhecido como as 7 leis de Noar, as 7 leis universais. Ou seja, já no alvorecer da existência deste universo, Deus já concedeu a Adão 6 princípios universais. Depois em Noar, depois do dilúvio, Deus concedeu a Noar o 7º mandamento, que era exatamente a partir do dilúvio, Deus permitiu com que o ser humano pudesse comer carne. E dessa forma, então, ele deu o 7º mandamento, para que não coma o membro de um animal vivo. Então, o animal ele precisa ser realmente morto de forma adequada para sofrer o mínimo de dor, ter a sangria completa para depois realmente comer da sua carne. Então, no alvorecer da história da humanidade, Deus concedeu exatamente estas leis para que o mundo fosse sustentado. Dentro desse aspecto, para as nações, as 7 leis de Noar, chegará um tempo em que todos estarão preparados para regressar a este caminho do princípio, no princípio, Bereshit, onde realmente nos dias de Mashiach, na redenção final, todas as nações, com exceção da nação judaica, todas as nações viverão literalmente as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noar. Enquanto o povo judeu viverá os 613 mandamentos. Dessa forma, todo o povo judeu em Israel estarão vivenciando os 613 mandamentos, porque os 613 mandamentos só pode ser cumprido dentro da casa de Israel. Fora de Eretz, da terra de Israel, não tem como cumprir 613 mandamentos. Na atualidade, existe em torno, segundo os sábios, em torno de 214 mandamentos que os judeus podem cumprir. E justamente por estarem no chamado grande exílio ou grande diáspora, não tem como cumprir os 613 mandamentos. Isso só será possível na redenção final, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, certo? E ele levará para Israel todos os judeus do mundo inteiro. Não ficará um judeu entre as nações.
todos irão para Israel. Aí sim começará o povo judeu a vivenciar os 613 mandamentos. Na sequência, todas as nações começarão também a viver as 7 leis de Noé, as 7 leis universais, fazendo com que a unidade do Sinai venha a tornar-se uma realidade nos dias da redenção final com Mashiach. O povo judeu vivendo 613 mandamentos e as nações vivendo as 7 leis universais. A união e a unidade. O povo judeu e as nações servindo o único Deus através do comando de Mashiach, o rei Mashiach, que não é Deus, é um ser humano que vem da linhagem, que vem do sêmen de Yehudá e de David e de Salomão. E ele será rei, como foi o rei David. E é ele que conduzirá, como David conduziu durante 40 anos do seu reinado, que houve paz verdadeira, e a nação judaica viveu realmente os mandamentos divinos. Então o rei Mashiach, ele fará isso. Ele recolherá de todas as nações, todos os judeus, e eles serão levados para Eretz Israel. Todo não-judeu na terra de Israel serão remetidos ou voltarão para as suas nações, sem atrito nenhum, tudo em Shalom. E o povo judeu estará vivendo 613 mandamentos, e as nações estarão vivendo os 7 mandamentos. A união, a unidade realmente do Sinai estará sendo vivenciado. O que é mais bonito sobre estas leis é a abrangência que elas proporcionam. Ressoam igualmente numa cabana na África e num palácio na Índia, numa escola em Moscou ou numa casa suburbana nos Estados Unidos. São como as orientações de um mestre de música ou de arte, firmes, confiáveis e abrangentes, mas apenas uma base, e sobre esta base, cada povo e toda pessoa poderá elaborar. As 7 leis são uma herança sagrada a todas as nações e a todos os povos. Um código que toda pessoa na face da terra pode usar como base para a sua vida espiritual, moral e pragmática. Se pessoas suficientes começassem a incorporar estas leis, essas 7 leis, em suas vidas, já teríamos ou já estaríamos vivendo um mundo totalmente diferente. Esse mundo, em pouco tempo, mais cedo do que podemos imaginar, isso se tornará possível de forma abrangente para todas as nações. Ok? Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós podemos falar para os Benei Noach? Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Parece que o mundo vai desabar de um momento para o outro. Ok? É a realidade que está diante dos nossos olhos. Mas as 7 leis de Noé mostram algo diferente. Em que os que estão na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica podem mudar este contexto. Os Benei Noach precisam tomar mais consciência de que eu sou importante para os povos e este mundo. As 7 leis universais eu preciso começar a viver de fato. E eu preciso expandir de fato essa consciência das 7 leis universais. Você é importante para mudar essa história. Não é momento para ficar em cima do muro, indiferentes, insensíveis com tudo aquilo que está acontecendo e aquilo que está acontecendo com pessoas de bem, inocentes e companhia limitada, onde o mal, o perverso está prevalecendo e parece que quer dominar e vai dominar tudo. Sim, parece que sim, mas nós podemos começar a mudar esta história. Nós não podemos ficar aí
com aquela questão que Mashiach vem e vai mudar tudo. Nós precisamos começar a mudar já. Porque nós somos chamados para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Não é hora de cruzarmos os braços. Ah, Mashiach vai fazer. Deus já estabeleceu. Eu não preciso fazer nada. Nós temos que descruzar os braços e trabalharmos para expandir as 7 leis universais de forma moral, ética e espiritual. Nós que já estamos na luz do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós precisamos clamar a Deus para que o perverso caia por terra. Mas nós temos que, ao mesmo tempo, vivermos as 7 leis de Noa e expandirmos, anunciarmos, comunicarmos, compartilharmos com as pessoas. E não ficarmos fechados entre nós numa bolha. Ah, a minha cidade é muito idólatra. Aonde que não tem idolatria? Até em Israel tem idolatria. Ah, porque o povo é muito duro de coração. Você também foi duro de coração para chegar até aqui. Mas você chegou. Houve um quebrantamento do seu coração, da sua alma. Então você é um instrumento de Deus para fazer a mesma coisa acontecer na vida de outras pessoas. Porque quando as pessoas de bem se calam, o mal domina. E dentro desse contexto, como já vimos essa semana, a presença de Itrô para com o povo judeu no deserto, a presença dos Benei Noa para com o povo judeu nesse deserto abrasador que nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo que nós chegamos no momento adequado para que a revelação de Mashiach aconteça mais rapidamente do que se espera. Mas se nós cruzarmos os braços, deixarmos tudo por conta de Deus, e a hora que Deus resolver revelar Mashiach, aí então Mashiach se vire, nós não estaremos cumprindo a nossa missão. O nosso Rebbe diz que a nossa tarefa principal, a nossa tarefa primordial, é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ele não diz para esperarmos Mashiach fazer isso. Pelo contrário, Mashiach, ele vai dar continuidade à nossa tarefa. E ele perfeitamente estará fazendo o selo completo dessa transformação que começou conosco, ombro a ombro com o povo judeu, nessa transformação deste mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso, realmente, como diz o Anderson Gonçalves, o Brasil não é para amadores. Realmente vamos melhorar essa frase. Ser um Benei Noa não é para amadores. Não é para aqueles que pensam de forma simples. Deus se vire com tudo. Que Mashiach se vire com tudo. Eu não vou fazer nada. Eu não vou trabalhar. Não. Nós precisamos fazer prevalecer o bem. A Torá, as 7 leis de Noah. Nós precisamos anunciar isso daí, sem sombra de dúvidas. Vamos ver aqui uns aspectos dentro dos 10 mandamentos, né, para podermos abrir melhor os nossos olhos aí, ok? Então, dentro dos 10 mandamentos, no capítulo 18, verso 11, disse Itrô: agora eu sei que Deus é maior de todas as divindades, né? Então, veja bem, por que Itrô chegou a essa conclusão, né? Por que ele chegou a essa conclusão? Vimos aí durante a semana essa história que todos os ídolos do Egito foram destruídos, menos um, o Baal Tsefon, próximo ao mar de juncos, o mar vermelho. Então, quando o único Deus, o único ídolo, melhor dizendo, do Egito permaneceu intacto, então Itrô, segundo os nossos mestres, Itrô ficou em dúvida. Mas peraí, então tem um ídolo. Itrô, não esqueçamos, ele era mestre
em idolatria e feitiçaria. Então, nesse conhecimento dele, se todos os deuses do Egito foram destruídos, então eles eram fracos. Mas Baal-Tsefon ainda estava intacto. Então, para ele, um mestre em idolatria e feitiçaria, então a conclusão óbvia é que Baal-Tsefon, ele é igual ao Deus dos hebreus, porque ele não foi destruído. Então ele ficou em dúvidas quanto a isso. Mas aí o que aconteceu? Os nossos mestres falam que Baal-Tsefon foi exatamente usado como uma isca para o faraó e os seus exércitos e partes do povo que foram junto com eles para perseguir os judeus ali no Mar Vermelho. Confiados em Baal-Tsefon. Então, quando ali eles chegaram, o ídolo Baal-Tsefon ainda estava em pé e intacto. Então isso animou o faraó, os seus exércitos e uma parte considerável da população que foi junto com eles para poder eliminar o povo judeu. Mas ele encontrou resistência por causa das nuvens da glória de Hashem, que estavam ali, defendendo o povo judeu. Aí houve a abertura do mar, 12 túneis, as 12 tribos passaram pelo mar, fez a travessia. Quando estava praticamente quase todos, ultrapassando os túneis, então Deus liberou a nuvem para que o faraó conduzisse seu exército e o povo a adentrar na abertura do mar de juncos. O ídolo Baal-Tsefon ainda estava em pé, intacto. Isso animou o faraó e eles adentraram. E adentrando ao mar, depois que estava todo o exército dentro, então foi onde que as nuvens expeliram orvalho, umedeceu a terra do fundo do mar, tornou-se lama e os cavalos e os carros e as pessoas se atolaram. Eis que a coluna de fogo fez com que houvesse aquecimento daquela lama, tornando-se incandescente, e os cascos dos cavalos se derreteram, as rodas se derreteram, e o povo ali ficou. As águas começaram a se fechar sobre o faraó e todo o seu exército. Ao mesmo tempo, Baal-Tsefon começou a ser destruído. E ao mesmo tempo, Baal-Tsefon sendo destruído, ruindo, caindo por terra, o faraó e seu exército se afogam no mar de juncos. Então, nesse momento, essa milagrosa divisão do mar de juncos e todos esses eventos, então realmente foi onde que Itró, ao tomar conhecimento disto, foi onde que ele disse: agora que todos os deuses dos egípcios, incluindo Baal-Tsefon, foram destruídos, não tenho mais dúvidas que estou totalmente convencido que o seu Deus é o verdadeiro e único. Por isso ele diz: agora eu sei que Deus é maior de todas as divindades. Capítulo 18, verso 11 de Shemot. Por isso que ele disse, com referência a essa questão, que não há Deus maior do que o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Ok? No capítulo 20, em preparação para a entrada da outorga da Torá, dos 10 ditos, as 10 palavras de Hashem, então nós temos aí, no capítulo 20, verso 1, e Deus falou todas essas palavras. Em relação à Torá é afirmado que em Tov elá Torá, o verdadeiro bem é apenas a Torá, é o que está dito pelos sábios. Como está escrito, que lekar tov natali lachem, eu lhe dei um bom ensinamento, a Torá, segundo Pirkei Avot, capítulo 6 e o parágrafo 3º. A palavra tov tem um valor numérico de 17.
contando a partir da primeira paraxá da Torá, Bereshit. Itrô é a 17ª porção, desde a primeira porção Bereshit até essa porção dessa semana Itrô, certo? Então Itrô é a 17ª porção dos estudos de Torá na sequência de 1 a 17. Tov tem o valor 17. Itrô é a 17ª porção. Segundo os nossos sábios, assim eles dizem: é mais apropriado que o bem último seja exposto na 17ª porção, na 17ª paraxá. Ou seja, Deus falou estas palavras, né? Significando que realmente os 10 ditos é muito bom, certo? Então, a revelação de Bereshit se torna uma realidade na paraxá de Itrô. Ou seja, este momento, esse bem é muito bom, melhor do que aquilo que foi revelado no princípio. É isso que quer dizer. Dentro dos 10 ditos, ou chamados 10 mandamentos, queremos focar aqui a questão de não assassinarás, né? Muito conhecido como não matarás, capítulo 20, verso 13. Então a pergunta para esclarecer diz assim: por que é que ao ler o Aseret Hadibrot em privado lo tirtizar é lido com um patar? Patar é o fonema, é a questão das nekudot, né? O sinal massorético para se compreender que tipo de vogal é aquela. A vogal patar, ou o fonema patar, ele é curto e fechada. Mas quando se lê realmente lo tirtizar em público ou na sinagoga, é pronunciado com kamatz, que é um fonema longo e aberto, né? Então, o que significa isto? Então, os nossos mestres respondendo diz: o ato do homicídio, ele pode ser praticado de duas maneiras. Preste atenção nisso daí. O assassinato real, o primeiro ponto, é por derramamento de sangue. O segundo é envergonhar uma pessoa em público. Isso é considerado um assassinato porque o sangue da pessoa escorre de seu rosto, deixando-o pálido como um cadáver, segundo o Talmud Bavá Metzia 58b. Ou seja, uma pessoa que é envergonhada em público, o sangue foge do seu rosto, ele fica pálido, é como um defunto. É uma forma de assassinar alguém. Assassinar em primeiro é o derramamento de sangue. E o segundo é envergonhar uma pessoa em público. É uma forma de assassinato. Então vamos agora por que patar e kamatz, ou kamatz e patar, certo? Então, os nossos mestres explicam da seguinte maneira: as duas pronúncias lo tirtizar do Aseret Hadibrot aludem a essas duas formas de assassinato. O kamatz, que ele é aberto e longo, se pronuncia de boca aberta. Então, representa o tipo de homicídio em que se abre uma ferida na vítima, sem derramar sangue. Isso é proibido mesmo em privado. O patar, né, que é curto e fechado, então significa que o patar é próximo. Isso significa que está próximo da vítima, para envergonhá-la em público. E por isso é pronunciado de boca fechada. Próximo da vítima. É pronunciado com a boca fechada e alude à forma de homicídio
que se comete ao constranger uma pessoa. Embora a pessoa esteja fechada, não há feridas abertas e não há sangue jorrando. Ainda assim, ela é como um homem morto, porque a palidez, por passar por uma tamanha vergonha, o rubor, ela foge da sua face. Tal ato de assassinato ocorre apenas em público. Entendeu? Então, vejam bem como é importante nós conhecermos realmente os fonemas hebraicos. Como é importante estudarmos o hebraico. O porquê que temos a questão dos fonemas, né? O kamatz, o patar, o segol, o tishri, né? E assim, o kubutz, né? São os fonemas que nós temos aí, hirik, né? São os fonemas que nós temos dentro do hebraico, para estudarmos exatamente a questão das necudotes, os sinais massoréticos, né? Aquilo que é aberto, fechado, aquilo que é aberto e longo, melhor dizendo, aquilo que é curto e fechado, aquilo que é só curto dentro dos fonemas. E vejo como está presente dentro dos próprios mandamentos. O exemplo que nós citamos aqui é o exemplo do mandamento não assassinarás ou não matarás, ok? Então, amados, essas nossas reflexões para que nós tenhamos de fato essa visão que Deus deu para a humanidade um legado. E de acordo com isso, nós temos aí os Aseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 falas. Nela nós temos 613 mandamentos para o povo judeu e 7 mandamentos para as nações. Então, por isso, realmente, esse legado é para que as nações possam ter ética, moral e espiritualidade, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, para tornar este mundo melhor. Então, a questão não é ficarmos aí, né, falando, não tem como fazer, não tem o que fazer. É só cada um de nós começarmos a viver, de fato, as 7 leis de Noa. É trazer essas 7 leis de Noa para nós, para a nossa família, para os nossos vizinhos, parentes, amigos, conhecidos, desconhecidos. É expandindo cada vez mais as 7 leis de Noa. Assim nós vamos vencendo as trevas, vamos vencendo o mal, e o mal vai caindo por terra, o perverso vai caindo por terra, porque o perverso e o mal têm data de validade. E a hora que bate na data da validade, eles caem por terra, eles caem no abismo. Mas o bem é eterno. E por isso, nós não podemos deixar de praticar o bem, de praticarmos realmente o que está dentro do contexto das 7 leis de Noa, para um mundo melhor. E Deus nos chamou exatamente para esta hora aqui. Por isso, vamos em frente, pela graça de Hashem, fazermos com que, de fato, nós possamos aí estarmos cumprindo a nossa tarefa suprema, ok? Às 19h29, estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, a Havidalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Vamos viver realmente o cântico de cada dia da semana, nos preparando para o Shabat. Não vamos permitir a nós mesmos criarmos barreiras, dificuldades, né, para não estarmos reunidos em celebrar o Shabat, ok? Então, desde já a você e toda a sua família, um Shalom Shavuot Tov, uma semana muito, muito abençoada com Hashem, e que você esteja nesta caminhada, nesta jornada, em transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Shalom, shalom, até terça.